Atenção, chamando o senhor Newton César de Oliveira Santos. Aqui estou, Márcio Roberto Cruz. Agora apareceu, ó, 12 segundos de gravação aqui. Tem um delayzinhas. Entre eu clicar aqui e aparecer para você, tem um pequeno delay aí, mas tá tudo certo, né? Vamos nessa. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 148. E o tema de hoje é o estado extrafísico que mantém o mundo. Meu Deus. Bom, esse tema ele surgiu também na continuidade do livro, né, que eu estou lendo, de Bernardo Kastrup, que é More Than Allegory, mais que uma alegoria, né? Onde ele retrata a importância dos mitos religiosos, ou dos mitos em geral, né? Ele não fica apenas na questão do mito religioso em si, e aí ele tem toda uma lógica que ele vai seguindo, e aí em determinado momento do livro, ele fala justamente sobre o estado extrafísico que mantém as coisas, né, que nós conhecemos. Então, assim, a gente já chegou a resvalar mais uma vez, ou tangenciar esse assunto em uma outra oportunidade, como quando a gente mencionou sobre o exemplo da Lua, se a Lua estaria naquele momento se ninguém estivesse olhando para ela. Então, esse exemplo também vai mais uma vez ao encontro disso, mas a gente pode também, a partir daí, levantar outros aspectos importantes que possam surgir através do improviso, que é sempre característico de nossos episódios. Mas vamos lá, então. A gente pode começar a falar sobre isso, porque por mais que a gente... existe uma frase, que inclusive eu coloquei no meu livro, mas eu não vou lembrar agora o autor, muito infelizmente, que é aquela passagem onde você tem dois peixinhos jovens conversando um com o outro e vem vindo um peixe na direção contrária, né? E diz para os dois, né? E aí, peixinhos, como é que está a água, né? E aí ninguém responde nada, eles ficam, né, sempre olhando os peixinhos mais jovens, o peixe mais velho passa, um olha para o outro, depois ele fala assim, que diabos é água? Então, eu acho que a gente pode começar justamente pensando em algo assim, da gente estar imerso em uma narrativa, ou imerso num estilo de vida paradigmático, em que a gente só toma por garantido certas premissas e a gente nunca conversa a respeito disso, porque a gente não percebe, na verdade, essas implicações, né? Que é o seguinte, para um materialista, tudo o que nós percebemos a respeito do mundo se encontra dentro do nosso cérebro, né? E é uma alegação, inclusive, que muitas pessoas às vezes param e falam, mas espera aí, um materialista pensa isso mesmo? Sim, o materialista de fato entende que o universo ao nosso redor é feito de pura abstração, números, matemática pura, e o que nosso corpo faz, mais precisamente através das nossas percepções e da montagem dessas percepções dentro do nosso cérebro, é que tudo o que nós percebemos se encontra aqui dentro. Bom, um idealista faria justamente o contrário. Não, peraí, não é isso que acontece. Não é que tudo que existe ao nosso redor se encontra dentro de nossas cabeças. É a nossa cabeça que se encontra dentro de nossa mente. Por quê? Se percebemos tudo ao nosso redor, inclusive a própria cabeça, essas percepções se encontram dentro do campo da mente e a mente antecede o corpo. Então, ele começa ilustrando por aí, e aí a gente pode alegar o seguinte, né? Por mais que isso seja contraintuitivo. Poxa, mas como assim? A própria mecânica quântica, mais ou menos aí por volta de 100 anos, já vem através do experimento da dupla fenda ou através do efeito conhecido como colapso de função de onda, que a mente dos físicos interfere no resultado dos experimentos. Então, essa interferência direta no resultado implica que há uma correlação direta entre a mente dos pesquisadores, né, a consciência dos físicos e o evento que está sendo estudado. Então, em outras palavras, se a gente transpor toda essa questão percebida ao construirmos a realidade, ou seja, ao estar mensurando exatamente naquele ponto que até então era um campo de probabilidades, o exato momento em que você mede e ali surge uma partícula, fazemos o tempo todo com os nossos sentidos, mensurando tudo ao nosso redor, né? E aí o universo físico emerge a partir justamente dessas percepções. E aí aquele questionamento que é colocado, e a gente usou inclusive o exemplo da Lua, né? É justamente o seguinte, o que acontece então quando ninguém está olhando para um objeto, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui uma coisa que eu coloquei até no descritivo, né? Se você chega em casa, né, e estaciona o seu carro na garagem,
salvo o infortúnio aí de um eventual roubo, você fica tranquilo porque você sabe que você vai acordar no dia seguinte e o carro vai estar exatamente lá da mesma forma como você deixou. Por quê? Porque a realidade ela é consistente. Existe uma sequência de eventos, de estados que mantém aquele carro naquele lugar e você no dia seguinte vai acordar, vai mensurar com os seus sentidos aquele carro, ele vai aparecer completamente idêntico e intocável da mesma forma que você deixou ele na noite anterior. Se a realidade fosse muito maluca e não sequencial, na manhã seguinte provavelmente você poderia acordar e ter um elefante lá no lugar do carro, ou você poderia acordar, sei lá, do outro lado da galáxia de Andrômeda, e não haveria uma sequência lógica, como, por exemplo, existem nos sonhos, né? Embora haja os sonhos que têm sequência, eu mesmo já tive sonhos assim, onde há um sequenciamento, eles não são muito comuns. O mais comum é você ter uma série de eventos que ocorrem sem uma aparente associação entre uma coisa e outra, e isso não dá um sequenciamento que, por exemplo, nesse processo dissociado que estamos aqui, nesses corpos encarnados, nessa condição física, nos parece dar que é essa consistência toda. Então, o que acontece? O carro que se encontra ali estacionado em nossas garagens, ele está sendo mensurado por nós. A partir do momento que não há ninguém ali mensurando, ninguém está olhando para aquele carro, alguns físicos alegariam o seguinte: poxa, então se não tem ninguém lá mensurando o carro deixa de existir, né? Outros, porém, como o próprio Bernardo Kessler, alegam, não é que o carro deixa de existir. Existe ali um estado extrafísico, porque a física surge a partir do aparato sensorial, o que chamamos de fisicalidade, consequência da mensuração. Existe ali um estado que é extrafísico que mantém o carro ali. E a partir do momento que no dia seguinte alguém olha para ele, ele vai estar exatamente lá, porque esse estado extrafísico mantém o carro e dá a continuidade a essa consistência que todos nós conhecemos por sequenciamento da vida cotidiana, né? Então, é interessante a gente pensar que, de repente, isso é válido para tudo, inclusive para nós mesmos. Quando a gente dorme, né, estamos ali sonhando e não estamos olhando para o nosso próprio corpo, existe um estado ali extrafísico na cama que mantém aquele corpo, mas não é o corpo da forma como nós conhecemos, como nós vemos todos os dias na frente do espelho. É um estado que se mantém ali, que está além das mensurações feitas através do nosso aparato sensorial, que cria a realidade física, né? Então, eu acho que, a partir desse exemplo que ele deu no livro, a gente pode avançar em certos territórios ou aventar a possibilidade de que, do que seria exatamente esses estados extrafísicos que mantêm o mundo e por que eles são consistentes ao longo do tempo, embora haja entropia. Sabemos que o carro, daqui, sei lá, alguns anos, ele vai estar deteriorado, enfim, vai ter toda uma ação do tempo, entre aspas, sobre aquele carro, sobre aquele estado extrafísico que mantém o carro, que vai fazer com que ele fique diferente, mas a priori existe algo ali que mantém esse carro, né? Então, eu acho que essa seria o preâmbulo que eu poderia passar para você, embora tenha sido um pouco longo, mas só para passar para as pessoas que estão assistindo aqui essa gravação do que se trata esse episódio, eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bom, sempre é legal. Eu também tive a oportunidade de reler um pouco antes de a gente conversar aqui. Eu acho que está perfeito como um aparato teórico de tentativa de explicação da realidade como ela é, perfeito. Só que é uma tentativa, né? E você sabe como é que eu sou? Eu adoro procurar buracos no queijo suíço das estruturas da realidade, né? Então, você foi muito feliz quando você falou várias vezes. Alguns físicos veriam assim, porque não é consenso. Então, não é consenso nem esse aspecto, e também não é consenso a visão dos idealistas, né? Isso é que é legal, existe um espectro aí. O que eu acho às vezes, daqui a pouco a gente vai desenvolver as ideias que você colocou lá, que eu acho que é legal. Mas eu acho que às vezes a gente cai em algumas armadilhas sem perceber, como você falou agora mesmo do exemplo do peixe e tal, que algumas coisas não dá para a gente querer medir ou avaliar com as ferramentas do material. Então, não dá. Por mais que a gente queira. Então, uma coisa que eu aprendi é um falso paradoxo querer juntar ou equalizar espiritualidade e ciência. São duas áreas imissíveis. Elas não vão conseguir ser avaliadas com uma ferramenta de uma ou de outra.
Então não adianta. Isso pelo teorema de Lacochambre, muita gente tentou escrever livros, inclusive o próprio tal da física, que eu adorava e ainda adoro, relendo agora, ele não se sustenta em pé, se você ler de novo. Não dá, são coisas diferentes. Aí o que eu fiquei pensando no que você falou? Vou pegar os extremos, você colocou 2 extremos que é muito interessante. Puxa, é um objeto extrafísico que está lá, realmente o carro, e a ideia se no dia seguinte eu chegar e tiver um elefante, o senhor acordar em Andrômeda, seria muito legal, seria a quintessência da não continuidade de uma realidade. Mas, para todos nós, para as 8 bilhões de almas que estão ali e outras criaturas sencientes, não só o carro estará lá, como todos verão o mesmo veículo, da mesma cor, do mesmo modelo. Então, nesta realidade que a gente está vivendo, sim, existe uma continuidade. Uma coisa que você colocou no final me fez lembrar uma coisa bem interessante. Com o tempo, o carro vai se degradar, né? Então, existe uma transformação ao longo do tempo, que só existe nessa realidade que a gente está aqui. E nós também. Na verdade, no dia seguinte, nem o carro é o mesmo, nem nós somos o mesmo, que é mais fascinante ainda. Mas eu acho que a ideia aí seria extrapolar muito, né? O que eu acho eu acho fascinante a gente querer cranear, nós seres humanos, cranear sobre essas coisas, sobre como é que essa realidade se mostra a nós e quais seriam as razões e por que ela é desse jeito e o que aconteceu para ela ser desse jeito. Isso que é bem legal. E só nos cabe teorizar e tentar encontrar mecanismos de confirmação. Felizmente ou infelizmente, para o bem ou para o mal, a gente assumiu como sociedade que mecanismo de confirmação é cientificamente comprovado. E tudo que é interior e tudo que é intangível não pode ser cientificamente comprovado. Então a ideia do sonho, por exemplo, ela escapa. Ela não pode, ela é um exemplo de uma coisa que não pode entrar no campo da mensuração. Ela é outra esfera, ela é outra área. Ela está na noosfera, não está na fisiosfera. Então, são outras regras que já estão aí. Tanto é que se permite a não continuidade, os absurdos, né, que a gente consegue ver. Mas, o mais legal tudo está dentro de um pacote e a gente, seres humanos, primatas que criaram smartphones, a gente se atreve a tentar encontrar teorias para colocar tudo isso no mesmo mosaico, que é muito legal. E que temos que debater, e algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam, e a gente vai discutir aqui algumas coisas muito legais, mas, de novo, às vezes, a gente está usando ferramentas que não são adequadas para a gente poder lidar com isso. De novo, a sonda está lá em Marte, as sondas que a gente colocou em Marte estão lá. Alguém está olhando. Eu e você não estamos olhando, mas alguém está olhando. Se uma câmera estiver ligada, alguma coisa está acontecendo. Então, nesse universo material, tem uma continuidade que é legítima para os materialistas, não os extremistas, os do espectro mais ou menos conversável. Mas abre-se a possibilidade do que você falou, de extrafisicalidade, poder estar interagindo com a gente aqui, sim, e dá para a gente ter insights e experimentações. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns tipos de experimentos em que a gente poderia navegar nesse oceano, que seria muito legal. Fiquei pensando nisso, eu tenho uma ideia, depois eu vou ver o que você acha. Então, já que nós estamos fazendo sobre os estados extrafísicos que mantêm a realidade, mantenha aí essa ideia, por favor, não perca ela, anote para a gente explorar isso daí. Mas acho que você foi muito feliz, realmente, em salientar certos aspectos, né, como, por exemplo, a espiritualidade e a ciência, de serem aspectos que realmente eles não possuem uma relação direta um com o outro, porém, depende da abordagem que você vai utilizar, né? Como já mencionamos outras vezes, né, nós entendemos, eu falo nós, assim, às vezes eu estou... tantos anos de convivência acabam influenciando, talvez de maneira errônea, né, ou imprecisa, aquilo que você pensa a respeito de certas ideias que eu já tomo por garantidas, né? Mas eu acredito que nós concordamos que a ciência, ela simplesmente possui esse aspecto neutro de ser a forma como nós enxergamos o mundo através dessa possibilidade de você avaliar como a realidade se comporta, né? Ou como o universo se comporta, e não aquilo que o universo é
porque aí avaliar ou tentar entender aquilo que o universo é já era o campo da espiritualidade em si, entendeu? Lógico que vai depender da abordagem que você preferir, ou se você quiser usar as duas, como eu gosto sempre de utilizar, até onde eu consigo entender, até quando eu consigo me utilizar desses meios, de utilizar as duas para entender a realidade maior na qual nos encontramos. Então, tanto uma quanto outra acabam nos ajudando a construir um espectro mais amplo a respeito da realidade, né? Então, esse seria o primeiro aspecto. Em relação ao exemplo que você mencionou da sonda lá em Marte, eu acredito realmente que há algo ali, mesmo que não esteja ninguém olhando ou que a câmera tenha sido desligada, há algo ali que corresponde à sonda, né? Mas não exatamente a sonda da forma como eu e você enxergamos. Pelas razões que eu mencionei anteriormente, mas também porque possuímos os mesmos sentidos, né? Então, essa é uma coisa interessante também de analisarmos, ou seja, a visão, o tato, o olfato e o paladar são as mesmas, porém, lógico, há variações dentro desse espectro, né? Ou seja, uma pessoa míope vai ter uma certa dificuldade para enxergar, pessoa com dificuldades de audição, outras pessoas com uma audição um pouco mais apurada, vai haver uma diferenciação em relação àquele objeto que está sendo mensurado. Mas não serão, assim, diferenças gritantes ao ponto de eu chegar para você e falar, não, ali não é uma sonda, é um dinossauro que está na superfície de Marte, e você brigar comigo e falar, não, realmente tem uma sonda lá. Não é nesse nível, né? Mas, então, há uma continuidade, um estado que se mantém ao longo do tempo, por mais que o tempo acabe deteriorando aquilo pela entropia que nós conhecemos como um dos comportamentos do universo. A entropia faz parte disso, né? E já é bem conhecido, etc. Mas, voltando um pouco àquele exemplo anterior, que eu acho um aspecto interessante, é justamente o quanto que a gente se depara com essas questões da fisicalidade ser questionável por meio dos experimentos aí de quase 100 anos de física, de mecânica quântica, e a gente não levar isso em consideração, ou seja, o peso da cultura, porque esse é um aspecto puramente cultural, acabam prevalecendo sobre as evidências que aparecem, nos dizendo o seguinte, poxa, não existe essa questão de objetos separados uns dos outros, isso é um grande campo quântico, a partir do qual tudo emerge e se dissolve nele, né? E a nossa experiência mais direta nos diz, não, eu e você somos coisas bem diferentes, se você for agredido, você vai sentir dor, eu não vou sentir nada, então eu não tenho nada a ver contigo e vice-versa. Mas a realidade nesse campo da física subatômica, por exemplo, revela que há simplesmente algo ali que é comum a todos. E devido à nossa dissociação, ou seja, ao estar aqui preso no meu ego ou numa narrativa que faz com que eu tenha um envolvimento com os meus problemas aqui, que me direcionam para uma direção em particular, faz com que eu fique desatento em relação a outras porções mais profundas da minha consciência, o que é chamado de inconsciente, porque se encontra além do meu aparato cognitivo mais central, né? E isso muito provavelmente esteja ligado a uma porção da consciência muito mais profunda, que é aquela consciência transpessoal, a qual eu e você compartilhamos. E aí, em experimentos com substâncias psicodélicas, muitos psiconautas acabam relatando que há sim uma interligação entre tudo, pessoas passando por experiências de serem animais, vegetais, minerais, estarem em comunhão com tudo e com todos e se sentirem em parte de um todo unificado, né? Então, sei lá, são aspectos interessantes que eu quis mencionar aqui para não esquecer, e eu passo a bola para você agora. É justamente essa ideia que eu queria pegar e esse exemplo que eu queria dizer. Eu acho que a mecânica quântica, ela, como você falou, centenária, ela tem dado mostras e exemplos dessa união, dessa unidade, dessa não separatividade no mundo microscópico. A gente faz uma associação natural para o mundo macroscópico e ele não tem funcionado. Exemplo, o modelo de átomo, de nuvem, etc., a gente sabe que são probabilidades e, teoricamente, não haveria motivo, tudo seria um grande espaço. Então, se fosse assim, a gente poderia atravessar a parede. A gente só atravessa a parede em sonho, em experiência transpessoal ou no filme da Marvel. Então, transpor, eu cometi esse erro muitas vezes, transpor diretamente conceitos da mecânica quântica para a nossa realidade tridimensional não funciona. Como teoria, sim, mas
É isso que eu ia colocar aqui. Nas experiências transpessoais, sim. Então, aí é que está o pulo do gato. Na nossa vivência, e deve haver uma razão para isso. Isso é que eu acho legal. Deve haver uma razão, como você fala, o comportamento. Aqui não funciona. E a gente cai na armadilha de usar os termos para poder explicar algumas coisas que acontecem no transpessoal que a gente quer trazer para essa realidade. E ela não se confirma. O exemplo da dupla fenda é particular, é partícula. Né? Todos os exemplos de quântica são partículas. Mesmo o emaranhado de partículas é partícula. Não é na parte macro, ainda não conseguimos isso. A não ser em experiências transpessoais ou psicodélicas. Isso é o que eu coloquei aqui, isso é que me fascina. Porque eu não achei nenhum exemplo macro que valide o mundo quântico na realidade nossa. Mas fora disso, sim. No transpessoal, sim. Então deve haver uma razão, deve haver uma ponte que liga aí. Por isso que a grande teoria unificada de todas as partes da física não surgiu ainda e provavelmente não surgirá, porque são coisas imissíveis, de novo, não dá para juntar. Tem que entrar a consciência na jogada. Enquanto a consciência não entrar nessa equação, não vamos conseguir unir tudo. E a consciência, de novo, é uma coisa que é fácil de perceber que existe, mas muito difícil de definir. Fácil de experimentar, mas muito difícil de manipular. Né? E é o que a gente tem feito aqui, nós e todos os grandes cientistas e filósofos desde tempos imemoriais, né? Que é muito legal, que é fascinante. Eu acho que o primeiro passo em direção a esse reconhecimento é justamente colocar a consciência no mesmo nível de importância das outras coisas, porque desde do iluminismo a gente tende a ter essa aversão pelo subjetivo, né, ou a desconsiderar a importância dos aspectos interiores, ou aquilo que envolve a mente, envolve a consciência, como aspectos secundários, sem importância, simplesmente um efeito colateral de um funcionamento do cérebro ainda não muito bem compreendido. E eu acho que o próprio Jung já mencionou isso enquanto estava vivo, obviamente, de que o universo subjetivo existe, ele está aí. Ainda que você considere ele como um aspecto subjetivo, você não pode simplesmente fingir que não existe, porque o tempo todo nós estamos experimentando ele. Desde o momento que nascemos, sonhamos, vamos viver a vida inteira, vamos morrer. Isso está com a gente, é indissociável. A gente está o tempo todo imerso na consciência, né? Então, assim, desconsiderar isso, achar que isso é um aspecto desimportante, é o primeiro grande problema. Então, eu acho que é a valorização de que isso faz parte da realidade, por mais que seja difícil de mensurar, difícil de colocar dentro dos parâmetros científicos hoje em pauta, né? De repente amanhã a coisa muda e a gente consegue avaliar tudo isso por um outro aspecto, mas por enquanto não dá. Mas não é o fato que você não consegue medir que vai tirar a realidade daquilo, ou seja, até a ilusão, né? Ela passa a ser considerada como algo real porque é experimentado, e tudo aquilo que é experimentado é experimentado na mente, na consciência, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para que a gente consiga dar esse devido valor, né? E eu acho que aí, voltando a falar sobre as experiências psicodélicas, isso também vai dando um peso muito maior a essas experiências e ao fato de que há muitas coisas além das quais nós percebemos o nosso estado dissociativo que foi moldado pela sobrevivência, né? Ou seja, a evolução nos fez com esses 5 sentidos, porque seriam os sentidos fundamentais para que a gente sobrevivesse, né? Mas, mais uma vez, né, apelando aí para o Donald Hoffman, isso que a gente toma pela realidade não nos mostra aquilo que é a verdade, ou seja, a totalidade de componentes ou de informações ou de dados disponíveis no ambiente, ela é muito maior do que a nossa capacidade de absorver isso e de processar essas informações. Não teria como ser diferente, né? Então, a gente tem que considerar isso também. Temos esses sentidos que são limitados, a própria ciência, né, descobrir os campos magnéticos, por exemplo, que são coisas que nós não percebemos com os nossos sentidos, mas existe um aparato mecânico que consegue mensurar isso, e isso muito provavelmente não para por aí, né? Se a gente virar, né, esses aparatos para nós mesmos, a gente também ainda constituímos um aspecto da realidade que
simplesmente representativo de algo muito maior. Então, sei lá, acho que é mais ou menos por aí. Não, fantástico, acho que é por aí. Que legal, ó. Você mencionou do poder, da força da evolução neste planeta, né? Por coincidência, um dos livros que eu estou lendo também é a Revanche de Gaia, do James Lovelock, o criador do conceito de Gaia, expandindo o conceito de Gaia. Gaia não é só a parte vida, é vida e toda a fisiosfera junta que está em constante equilíbrio. Só que ele lembrou, olha, Gaia está envelhecendo também. O Sol está cada vez mais quente, ela está se adaptando, ela se comporta como um organismo autorregulador em equilíbrio o tempo todo, está buscando esse equilíbrio. Mas, digamos, uma força vem da evolução do planeta Gaia, tentando se manter equilibrando, usando todas as ferramentas que existem, inclusive nossa, a criatura autoconsciente. E nós acreditamos, e as pessoas que ouvem o nosso papo compartilham também, isso veio de uma consciência não dual que se plasmou aqui. Ela fez questão de se diferenciar aqui, isso é proposital, não é à toa. E é claro que a gente ia cair nessa armadilha da dissociação, do diferente. É claro, da independência. Era esperado que isso acontecesse. E talvez fosse esperado que acontecesse que, a partir do momento que a gente cresce consciencialmente, descobre algumas coisinhas por experimentação, percebemos que é uma ilusão a separatividade. Ela é, ao mesmo tempo, realidade e ficção. Realidade em que sentido? Não, eu estou vendo o macho aqui diferente. Nós somos diferentes, porque nós somos manifestações diferentes do profundo, mas ao mesmo tempo somos partes do profundo. Mas eu preciso ter um sistema de crenças anterior para poder sustentar isso. Né? É que nesse nível de consciência, estamos completamente separados e eu não tenho nada a ver com você. Se eu for agressivo, individualista, egoísta, isso é levado ao extremo, ou seja, estou me lixando por você, eu não sinto nada do que você sente, se acontecer alguma coisa com você, eu não estou nem aí. Os psicopatas, por exemplo, que são criaturas com extrema dificuldade em sentir as coisas, muito provavelmente essa é a razão que as fazem, torturar pessoas e levar isso ao extremo de matar pessoas e ao serem perguntadas, mas você não sentiu nada quando você executou essa pessoa? Ela, não senti nada e faria tudo de novo. Justamente porque a dissociação é em alto nível. Então, nesse nível, por exemplo, ela está realmente separada, porque a mente dela, ou seja lá qual seja essa distorção que é criada dentro desse encapsulamento do ego dentro da consciência, é tamanho que o isolamento é completo. No nosso nível aqui é um isolamento razoavelmente equilibrado, digamos assim, não sei se essa palavra é correta, e em experiências mais profundas, meditativas, ou fazendo uso de substâncias enteógenas ou psicodélicas, você vai perceber que realmente essa diferença entre eu e você ela é ilusória, porque num aspecto mais profundo da realidade, ou em um outro nível, num nível diferenciado de consciência, eu e você fazemos parte de um todo maior, que a gente poderia chamar de natureza, né? E a natureza também, volta a insistir, já falei isso em outros episódios, a natureza somos nós. A gente tem uma maneira de falar, né? A natureza é uma coisa, eu sou outra, ou fazemos parte da natureza. Não, aqui a gente faz parte da natureza. Nós somos a natureza, né? Então, são os níveis que você vive falando, né? As escalas e níveis. Você quer discutir isso em qual nível de consciência? Nesse nível, realmente, vai ser tudo separadinho, né? Objetos, uns separados dos outros. À medida que você for se aprofundando, né? O profundo, se aprofundando nessa discussão, para outros níveis, essa diferenciação ela vai sumindo, vai perdendo a substância, vai perdendo a solidez e vai adentrando em um campo onde cada vez mais tudo é unificado. É por aí, né? É por isso que o pessoal da teoria integral diz que os níveis de consciência são perspectivas de visão de mundo, e essa visão de mundo é a realidade que você enxerga que existe. Então são camadas superpostas. Então não é errado que nessa camada, nesse nível de consciência egocêntrico ou etnocêntrico, as pessoas enxerguem a separatividade. É legítimo. O que a gente tem que lembrar é, não é tudo. Não é tudo. Lembrando um pouquinho, falando um pouquinho da ciência, né, no começo, no iluminismo, qual era a ideia? Eu tenho situações da realidade que se comportam de determinada maneira para todas as pessoas em todo lugar do mundo. Isso me dá uma sensação de controle. No momento que eu entro no transpessoal, no interno, eu perco o controle.
Por isso que os cientistas puristas só consideram as ciências naturais. É física, química e só. Porque entrou na biologia já sai um pouco do escopo. Eu não posso estar controlando aquilo. Eu não controlo uma célula cancerígena. Né? Então, eu escapo do controle. É por isso que engloba a biosfera engloba a fisiosfera, é mais do que ela, a noosfera engloba as duas e mais do que ela. E os puristas, os cientistas puristas, acham um absurdo falar ciências humanas. Isso não tem sentido. Eu não posso medir o antropólogo, sai do meu controle. Mas a gente sabe que existe, porque a gente abre o escopo. De novo, a gente abriu o escopo, abriu o espectro e estamos falando de outras camadas. Né? Mas o que me ocorreu agora é perfeitamente legítimo que, já que, segundo o pessoal da teoria integral, e eu tendo a concordar, 60% da população desse planeta está nas primeiras duas casinhas, egocêntrico ou etnocêntrico, é claro que a ideia da separatividade violenta, a separatividade inimiga, a separatividade de sobrevivência vai prevalecer sobre as outras visões de que, não, todas as criaturas sencientes fazem parte do mesmo pacote desse planeta. Mas tem gente que não está nem enxergando isso. Parece discurso de nova era volátil. Mas é uma realidade que eles não estão enxergando porque eles não têm acesso a isso. Muitas vezes esse discurso, isso que você mencionou é interessante porque me fez pensar no seguinte. Quando a gente fala de níveis de consciência, né, parece que a impressão que se dá, ou pelo menos eu tinha essa impressão antigamente, é de que vai acontecer alguma coisa no meu nível de consciência e que eu vou dar um salto quântico e vou passar a enxergar as coisas de uma outra forma. Mas não é assim. A questão é que simplesmente, se você está imerso em um determinado paradigma e acredita que ele responde muito perfeitamente a todas as suas indagações naquele nível, você vai permanecer ali. Então, esse é seu nível de consciência, porque está resolvido a priori a realidade ou a complexidade do mundo naquele momento. Porém, se você se desprende desse paradigma e passa a pensar, pô, mas peraí, existem outras ideias que estão violando o meu paradigma, me mostrando que não é só isso, tem mais coisas em jogo aqui que você não está considerando, e você abre mão desse paradigma para abraçar um paradigma em que essas violações deixam de ser violações e passam a fazer parte do movimento da realidade naquele nível, aí a consciência automaticamente ela é ampliada, né? Então, não é que há um mecanismo, sei lá, transcendental que faz você mudar a realidade, não. Você mesmo, ao considerar que existem outras possibilidades ali, coexistindo contigo naquele exato momento, automaticamente você se desprende disso por meio das ideias, né? Ou por meio da permissão intelectual que você dá para abraçar outras perspectivas. Perfeito. Talvez não só intelectual, talvez em outras inteligências também. Muito legal o que você falou agora. Duas coisas que eu achei legal. Está aí um exemplo que você deu agora. O termo que a gente usou, o salto quântico. Eu acho que eu usei direto essa expressão, mas eu acho que é um desses usos que a gente usa da física quântica, às vezes é indevido. A gente acha que tudo é uma ideia de... Não, é um salto normal que acontece no mundo. Antes do quântico, o elétron, Dalton já dizia dos saltos do elétron e não usava a palavra quântico para isso. Né? O elétron saltava para uma linha e voltava para outra. Né? É que fica bonito e é legal, mas não se sustenta. Mas o que você falou é muito interessante. A gente é diferente e o profundo nos criou diferentes. A gente é estimulado o tempo inteiro para romper o paradigma. Mas a maioria de nós, esses 60%, parece que não se atrevem, por N razões. É desconfortável, dá trabalho. A gente passou 200 milhões de anos como hominídeos, fugindo de tigres e tal, querendo viver nessa estrutura. Dá trabalho crescer. Dá trabalho explorar toda a parte da translação para depois você ir para a transformação. Dá trabalho. Alguns de nós nos atrevemos a fazer isso, mas é uma minoria. Tanto é que toda a pirâmide de desenvolvimento, moral, intelectual, espiritual, pode ver, é sempre uma pirâmide. É sempre a grande maioria embaixo, na casinha 1 e 2, e as pessoas que conseguiram galgar são sempre pequenas. O topo, dizem, a liderança é sempre isolada, é sempre solitária. Né? E parece que é assim que funciona no nosso planeta. Parece que é assim que funciona na nossa existência. De novo, cada um na sua camada.
A gente conversa com coisas aqui que nossos amigos de futebol e bar não acham um saco. Sim. Acham que a gente não dá. E a gente percebeu hoje que está tudo bem. Há alguns anos a gente desmereceria esse pessoal e a gente diz, não, essa tribo é importante para esse tipo de convivência. Para outras coisas não é. Porque as pessoas continuam válidas. Tudo faz parte do pacote. Inclusive, olha que interessante. Olha como a evolução é interessante. Por que a evolução criou psicopatas? Eles existem. Eles são 8% da população. Não desapareceram. Tem uma função. A gente pode um dia abrir um papo só para perguntar qual é a função dos psicopatas borderline, neuróticos, porque é importante, inclusive a tua área de atuação presente e futura tem uma razão para isso existir. Senão não existiria. Senão já teria sido extinto. E nos faz refletir sobre isso. Alguns de nós, não, a gente consegue enxergar. Não, nós não somos assim. A realidade nossa não é assim. Né? Imagina uma pessoa totalmente destituída de empatia. Exatamente. Né? Talvez como um aspecto da evolução, porque a gente poderia entender a natureza como um processo de experimentação, né? E algumas experimentações não deram certo. Então, se você avaliar, por exemplo, que tantas espécies foram extintas ao longo do tempo, né, porque não se adaptaram, talvez a psicopatia se enquadre em uma desses experimentos em que, não havendo respaldo com a realidade maior na qual essas pessoas transitam, a tendência é que, com o tempo, se o mundo der continuidade, né, a gente não acabar antes numa hecatombe nuclear, ou seja lá outra forma disponível de extinção, eles acabem não encontrando respaldo na realidade e sejam extintos por uma outra concepção da realidade, ou muito pelo contrário, eles que vão sobreviver a todas as circunstâncias nocivas, porque justamente não sentem nada e tudo que vai restar seriam pessoas assim, sei lá. Né? Ou melhor ainda, olha que legal, num mundo como o nosso, em que se mais pessoas elevarem o nível de consciência, o nível de empatia, compaixão, vai fazer com que essa sociedade cria espaços para que eles vivam. Por que não? A gente sabe que são almas como a gente. São apenas psicopatas nessa existência, mas como almas, a gente está vendo, não são separados de nós. Então, a gente vai criar uma maneira, quanto mais elevado, quanto maior a nossa perspectiva, mais a gente vai querer abraçar todos e criar mecanismos de convivência. Sei lá onde eu estava com a cabeça quando eu criei. A ideia de espaços de convivência continua valendo. Né? Criar, fomentar, divulgar e expandir espaços para que todas as almas possam conviver. É tudo expressão do profundo. E fazendo um parênteses aqui, para quem estiver ouvindo esse episódio e não saiba, né, Espaço de Convivência foi um livro que o Newton César escreveu em 1996? 97. Então, aí quem quiser depois procurar esse livro, deve ter em algum sebo ainda aí, ou na própria... Existe essa editora ainda que lançou esse livro? Não, falei faz tempo. Mas, enfim, quem tiver curiosidade depois... Mas acho que a sacada ainda vale, cara. Acho que a sacada ainda vale. O planeta Terra é isso, né? Justamente isso. É um espaço onde as pessoas convivem. Justamente o problema, né, que infelizmente nós estamos testemunhando há milênios, que são as guerras, né? Ainda prevalece, que é justamente a guerra, esse não reconhecimento desse espaço de convivência. Ou seja, eu não reconheço a legitimidade de você existir ou de suas ideias persistirem e eu vou lá e eu vou lutar contra isso. Infelizmente, esse é o aspecto da guerra. Mas, cara, voltando, tentando recapitular aqui a ideia central, que é o estado extrafísico que mantém o mundo, o que eu acho que é muito diferente do aspecto do sonho, né, é que a realidade justamente existe essa consistência, né, e essa continuidade, um sequenciamento de ideias. Bom, abordamos também algumas vezes sobre essa problemática do tempo, né? De que, inclusive no episódio anterior, né? De que passado, presente e futuro são concepções assim, se a gente parar para pensar direitinho, bastante, como posso dizer, inconsistentes, digamos assim, que no nosso dia a dia funcionam bem, mas se a gente for analisar exatamente o conceito de cada um desses aspectos, eles são
assim, bem inefáveis, né? Como fumacinha, acabam escapando pelos nossos dedos, a gente não consegue mensurar. Mas eu acho que é um aspecto importante da diferenciação e de como que a gente é preconceituoso em relação a coisas que se diferenciam daquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, os sonhos, né? Voltando a falar sobre os sonhos. Como não há um sequenciamento, né? Não há um encadeamento de ideias lógicas que deem consistência aos sonhos, a gente negligencia ou não aceita ou ignora, não dando importância para aquilo, né? Ou seja, as sincronicidades, por exemplo, né? Que seriam associações não causais, né? Ou seja, uma associação de ideia, por exemplo, né? Então, se de repente eu vejo uma pomba branca, aquilo me remete ao símbolo da paz, a paz vai me remeter a um sentimento que eu tinha quando minha mãe me punha no colo e fazia carinho em mim, mãe me remete ao sentimento de natureza. Todas essas associações não são associações causais, são associações por sentido, né? por significado, né? E existem, são tão legítimas quanto as relações de causa e efeito que vivenciamos no nosso dia a dia, né? Então, o que eu queria levantar aqui é esse nosso preconceito em relação aos aspectos não causais da existência, que se encontram além da nossa vivência cotidiana e que são tão importantes quanto ao ponto de influenciarem o nosso trânsito pelo mundo. Uhum. Mas aí, eu acho que ficou perfeito, para variar. Esses 3 minutos aí, vê de novo que está perfeito. E eu acho que você tocou na veia de novo do que a gente falou agora há pouco. Tudo que escapa da ideia de controle vai dar desconforto. Se deu desconforto, aí quem está na casinha 1 e 2 não vai se sentir à vontade e vai negar, reagir contra e não assimilar. Níveis de consciência maiores convivem melhor com a dúvida. A dúvida passa a ser um estímulo à pesquisa, a estímulo ao questionamento. Estou desconfortável, mas já estive antes e vou buscar coisas melhores. Eu prefiro fazer o sacrifício de colocar em risco a minha visão de mundo hoje, podendo buscar uma ideia melhor dessa realidade na qual eu vivo. É para poucos, é para poucos. A tendência é que seja cada vez para mais. Sempre houve na história da humanidade essas pessoas, mas parece que agora a gente pode conversar sobre isso. Há canais na internet para tudo isso. Mas a grande maioria é ameaçador, porque escapa do controle. Mas voltando, por que a consciência cósmica, o profundo, por que a evolução criou sonhos? Por que a evolução criou isso? Tem uma razão, isso que é legal. Convive ao mesmo tempo. A gente tenta botar na mesma equação onde é que está a causa e efeito, que existe, a gente pode experimentar o tempo inteiro, e existe o efeito sem causa. Existe essa coisa. E a gente tenta encontrar no mesmo cenário, e tem algumas respostas. O inconsciente está aí. Jung e outros dos seus companheiros disseram, uma parte disso a gente consegue, tudo que a gente não assimila, a gente reprime, a gente não assimila, vem à tona de outras maneiras, de maneira simbólica. Geralmente com os mesmos símbolos da humanidade que transpassam cultura, tempo, língua, uma série de coisas. Não é à toa. Outras, não é a única explicação, tem outras. A neurociência vai dizer, não, olha, é o mecanismo das memórias se fixarem lá dentro, fazendo associações. Quem vai dizer que não? É tudo. Outros vão dizer, os espíritos vão dizer, nada disso, você está saindo do corpo, está tendo outras experiências lá fora. Provavelmente com a resposta, tudo isso e mais algumas que a gente ainda não detectou. Né? Depende do foco, né? Qual foco que você quer adotar, né? Então, vai depender muito disso. Você menciona também, vou apelar, tá, para uma outra questão do passado, na qual você esteve diretamente envolvido. A primeira foi o seu livro, O Espaço de Convivência. A segunda foi uma frase que eu nunca me esqueço também, lá nos idos dos anos 90, de você mencionar o tempo todo, né, que precisamos aprender a conviver com a dúvida. Eu acho que essa frase ela cai como uma luva nessa temática de hoje, porque justamente o desespero ou a falta de intimidade com a dúvida é um problemaço para que as pessoas consigam fazer esse salto de um paradigma para o outro.
Então, eu acho que essa é a primeira providência, saber que a dúvida faz parte, a dúvida está o tempo todo nos acompanhando e morreremos com dúvidas, né? Eu acho que essa é uma das certezas mais absolutas que eu tenho, é de que a gente vai morrer com muita dúvida. Vamos para o túmulo com muitas dessas dúvidas, né? Então, a partir do momento que você aceita, que também é um outro aspecto da realidade, a dúvida faz parte da realidade, não podemos desconsiderar, né? Partimos do princípio, né, de que temos que integrar e transcender tudo que existe, a dúvida também faz parte desse pacote. A coisa fica melhor, cara, a coisa fica mais transitável, você consegue facilitar esse trâmite de um paradigma para o outro ou de um nível de consciência para outro, porque você aceita a dúvida. Então, peraí, no momento, existem eventos aqui que violam o meu paradigma. Então, se eles violam, isso vai me gerar dúvidas. Mas ao sentir essa dúvida ou ao sentir esse desconforto, né, que eu acho que é a maneira como nós reagimos a dúvidas, se nós não temos essa intimidade com ela, o que eu vou fazer normalmente? Eu vou ignorar. Não, isso não está acontecendo. Ou, se você convive bem com a dúvida, você vai fazer, não, peraí, eu preciso considerar, isso aqui está violando as minhas certezas, mas eu não vou poder ignorar isso, né, que foi justamente o que aconteceu comigo, que deu o pontapé inicial para que eu escrevesse o meu terceiro livro, justamente foi esbarrado nesses aspectos da realidade que se mostraram para mim ali, né, violando aquilo que eu considerava como possível, e eu fui obrigado a rever uma série de coisas. Então, cara, a convivência com a dúvida tem que dar a mão à palmatória. Você já nos anos 90 mencionava isso direto, a importância disso, e, cara, e continua sendo extremamente importante. Lembrando que não descobri a roda, né? É só vivendo e aprendendo. Mas olha que interessante, que legal. Uma coisa que eu falei, acho que eu falei para você, se não falei para outra pessoa, mas se falei, repito agora. Uma das coisas legais desse papo que a gente está tendo, que vai fazer 3 anos que ele é gravado, mas para quem não lembra, são 7 anos que a gente está assim, cara a cara, eu talvez seja a melhor referência que você tenha para falar sobre a sua transformação nesses 7 anos. E eu presto atenção, eu sou professor, eu vejo o gesto, uma série de coisas, né? A gente não é muito bom árbitro do nosso desenvolvimento, a gente é bem imparcial. Mas uma pessoa externa, amizade à parte, é muito legal. E olha que interessante, hoje, e eu mesmo mudei muito, eu mesmo mudei pra caramba, você observou isso patentemente. E olha que legal, hoje eu vejo o Márcio como essência, hoje está aqui, ele é o mesmo de 7 anos atrás, é o mesmo que eu conhecia há 25 anos, 30 anos, é o mesmo. Mas o Márcio, criatura que Deus se transformando ao longo do tempo, é outra história. E muitas coisas aconteceram nesse caminho. Momentos de platô, momentos de salto, momentos de exponencial, momentos de queda. Por quê? Porque isso é regra do jogo chamado vida, é do jogo cósmico, e é aí que está. Mas em algum momento, ou em vários momentos, você, eu e muita gente está nos ouvindo aqui, algumas coisas eu posso sim controlar. Algumas, pelo menos eu posso controlar como eu reajo à realidade que está vindo até mim. Então eu escolho o caminho que eu vou fazer. Então eu vi você sair, voltar. Eu vi de longe, acompanhando. A gente nunca deixou de ser amiga nos últimos 25 anos. E provavelmente isso acontece com muitos de nós, criaturas encarnadas, humanos encarnados, 8 bilhões. Mas alguns de nós têm a chance de se permitir conviver com a dúvida e ir à frente, correr risco, outros não. Não vamos nem condenar as pessoas. Alguns talvez não tiveram chance, elas tiveram que só lutar pela sobrevivência. A gente talvez tenha sido afortunado. Tivemos um tempo a mais, uma sacada a mais. Alguém nos estendeu a mão. Ou não, uma parte foi mérito nosso. Não, eu fichei. Porque junto com a dúvida vem o risco. E risco é muito complicado. As melhores coisas da nossa vida, eu sempre digo isso. Se a gente for analisar, as melhores coisas da nossa vida aconteceram quando a gente correu risco. Algumas das piores também, mas é do jogo cósmico. Sim. E não é para... Tem que ter um mínimo. Existe aquele risco mais ou menos calculado, o salto na fé. Deixa eu ir. Não tem rede lá embaixo, mas deixa eu ir. E muita gente não vai. A maioria... É justamente isso que eu ia mencionar para você, porque agora vou fazer uma coisa diferente aqui hoje, que é o seguinte, vou apelar também para um outro amigo nosso, que é o Caio Avalori. Eu vou depois falar para ele assistir esse episódio aqui, porque é interessante, porque, lógico, ele serve como exemplo para algo que você puxou aqui, que é válido para sei lá quantas
mil pessoas, milhões de pessoas que passam por esse mesmo processo. Cara, a gente tem um problema muito sério em buscar essa certeza, que é o que eu tenho visto ultimamente, e isso tem me preocupado bastante. É uma necessidade que desestrutura a pessoa pela certeza, sabe? Então, eu acho que buscar certeza, a priori, não é um problema, mas se você ficar escravo dessa busca de sensação de certeza, isso é um problemaço, e é um contraponto que eu faço em relação à convivência sadia com a dúvida, né? Porque se você só se sente seguro com a certeza, você vai sofrer muito nesse mundo. Porque o mundo é feito de incertezas, na verdade, né? A humanidade é caracterizada por isso, né? Então, aquela solidez que mencionamos no início desse episódio, né, de um estado que mantém o mundo, que é extrafísico, que mantém ele, mantém entre aspas, porque, né, demos aquele exemplo do próprio carro, que ao longo do tempo, pela entropia, é mantido teoricamente por um tempo, mas depois esse estado ele vai sendo alterado ao longo do tempo. Então, nem isso é mantido por muito tempo, né? Então, eu acho que esse apego à certeza, ou essa busca, como eu posso dizer assim, desequilibrada pela certeza, é um outro problemático, que é um contraponto que se faz à boa convivência com a dúvida, porque se você aceita a dúvida, se você tem uma boa convivência, uma boa relação com ela, isso vai te trazer paz num mundo de incertezas. Agora, se você quer ter certeza, fincar a bandeira da certeza no mundo onde a incerteza impera, isso vai te trazer muito sofrimento, né? E é o caso do Caio, por exemplo, nesse exato momento. Então, depois eu vou apelar para ele, eu vou falar, assiste lá esse episódio, dá um tempinho para você aí para assistir isso. Volto a dizer, cara, lógico que tudo depende da perspectiva e do equilíbrio que você queira dar às coisas, mas eu acho que você tem muito mais a se beneficiar aceitando as dúvidas do que aceitando a certeza. Não que aceitando as certezas, mas de buscar essas certezas, que na verdade, cara, no frigir dos ovos, na relação humana, cara, elas não existem, né? Certeza para valer no universo parece que tudo que existe vai se extinguir. Talvez não o universo, mas dentro do universo tudo vai se extinguir, cedo ou tarde. Ponto, né? Você deve estar sabendo do que está falando, você deve ter um contexto aí, não vou entrar nisso, mas eu vou pegar até a premissa que está no descritivo e no começo do teu papo, que é muito mais legal. Você chegou assim, o carro estará lá na garagem se ele não for roubado. E eu vou abrir, tem um monte de sis. Quantas pessoas pararam o carro numa garagem depois de uma chuva danada, o carro estava debaixo d'água? Quantas pessoas pararam no carro, teve um terremoto e foi esmagado? Tem um monte de sis. Em outras palavras, a impermanência é regra. A impermanência não é exceção, ela é regra. O problema é, graças a algumas dessas regras de constância no mundo, se tudo mais ou menos correr de certa maneira, a gente pode criar expectativas. É a ideia do futuro. É possível fazer planos? Sim. Se nada der errado, por isso que é importante poupar, é importante pensar no futuro, porque pode ser que sim, a gente chegue a 90 anos. É possível. É possível. Agora, pode ter um monte de variáveis no caminho? Pode. A gente pode ficar doente, uma série de coisas. Mas pode ser que a gente consiga transpor tudo isso. A certeza única é aquela que a gente um dia vai ser finito. Mas eu entendo a ideia das pessoas, porque faz parte da nossa parte instintiva. Eu tenho que me aferrar a algumas coisas, porque senão eu não consigo suportar a pressão. É uma pressão muito grande. Quem convive com a dúvida, eu acho que alivia a pressão. Alivia. Mas essas pessoas, elas têm que ter algumas qualidades. Não sei se esse é o termo melhor. Esse nível de consciência é maior, ele tem que estar ancorado em algumas coisas que as pessoas precisam. Por exemplo, um espaço para poder conversar. Porque nós somos seres relacionais, a gente precisa conseguir conversar a respeito. Conversar significa, tem ouvidos para me ouvir mesmo nos meus absurdos? Tem gente para me dar ombro mesmo nos meus piores momentos? Imagina uma pessoa que não tenha isso. Imagina que tem uma pessoa que assuma algumas responsabilidades familiares, pessoais, e não tem espaço para pensar em outra coisa a não ser nutrir aquelas pessoas ali que para eles é o universo deles. Para mim e para você, a gente sabe, nós queremos muito os nossos entes queridos, nossos amigos e tal, a gente vai sofrer muito, e sofre muito quando eles ficam doentes, vamos sofrer quando eles morrerem, mas a nossa visão do mundo hoje sabe, calma,
é um passo, eles vão continuar, a gente acredita nisso, é um sistema de crenças, vamos ter que reconhecer, continua sendo nosso sistema de crenças. Por enquanto ele está resistindo aos testes que a gente tem submetido até agora, mas não deixa de ser um sistema de crença, que nos conforta até hoje. Mas muita gente não consegue. De novo, não é ruim. Nós estivemos lá. Isso é que é bacana. Nós estivemos lá, né? Eu também já fui assim. Eu também já queria ter tudo controlado. E um dia a gente percebe as filosofias serenes dizem. Relaxa, cara. Deixa ser. Absorve. Mata no peito. Abraça o que vier. E depois você reage. Mas abraça. A gente quer controlar. Não venha até mim. Não fale na doença câncer, inclusive não mencione esse nome, diga C, porque vai atrair. Então, isso é uma outra maneira de a gente criar a nossa realidade. Olha a realidade que uma pessoa dessa está criando, ela está temerosa. Pessoas como nós vê a vida como um parque de diversões, mesmo que a gente caia. Mas muitas de nós, porque a dor é complicada, o sofrimento é complicado, o sofrimento é parte da vida humana aqui. E nem todo mundo tolera o sofrimento da mesma maneira. É que a gente, como somos criaturas autorreflexivas ou metacognitivas, a gente pode criar camadas adicionais de sofrimento ao sofrimento que é inevitável, né? Então, eu acho que, mais uma vez, apelando aí para a questão da boa convivência com a dúvida, como você mesmo disse, se você tem um bom relacionamento com ela, isso traz alívio da pressão e não vai deixar de fazer com que você tenha acesso ao sofrimento. Você vai continuar sofrendo, mas você não cria camadas adicionais de sofrimento, né, do tipo, eu precisava estar controlando isso, eu não poderia estar sofrendo, e aí você vai criando, né, mecanismos em cima daquilo que só aumentam a quantidade de sofrimento para um sofrimento que seria, sei lá, X. E agora, por causa desse processo de insegurança ou de busca da certeza, busca de controle excessivo, vai fazer com que isso seja triplicado, quadriplicado. E é aí que a gente tem que entrar justamente com esse aspecto do relaxar, né? E, cara, reagir da melhor forma possível às intempéries que, porventura, possam surgir. Excelente o que você colocou. Sabe uma coisa que me ocorreu agora? Uma coisa que maximiza, esse sofrimento e esse desespero é a incorporação da separatividade. Eu estou sozinho. Minha vida não tem sentido. É só isso. É só isso. É só sofrimento. Daqui para frente eu não vou sair desse buraco. Eu preciso controlar o mínimo, senão eu não tenho como escapar. É uma pressão o tempo inteiro. Eu estou isolado do resto. Eu não vejo pontes entre as outras coisas. E a gente precisa da relação. É no outro, é no espelhar do outro que a gente consegue ter alívio e conseguir conviver. Senão, seremos todos o profundo o tempo inteiro. Não somos. Tem uma razão para a gente estar aqui se relacionando. Acontece que, nesse jogo cósmico, alguns de nós somos mais ou menos felizardos, fortuitos, sortudos com relação às relações que a gente faz e tal. E mais, com relação às escolhas que a gente faz. Porque a gente adora terceirizar o sofrimento e a culpa, né? Mas uma parte dela, depois de um certo tempo, a maior cota de responsabilidade é nossa, a partir das escolhas ruins que a gente fez. E não tem jeito, né? A gente só vai poder crescer fazendo escolhas e, na verdade, o erro, ele tem muito a nos ensinar, né? O acerto, eu não sei se ele ensinaria algo, né? Tipo assim, como eu já li, eu já ouvi pessoas falarem, né? O sucesso... ele não traz nenhum ensinamento, mas os fracassos que ocorreram antes do sucesso acontecer, esses sim ensinaram muito, né? Então, até a forma de nós enxergarmos o erro, enxergarmos as falhas, ela é completamente distorcida e desfavorável nesse mundo em que vivemos, onde não há um bom convívio com a dúvida, onde não há um bom convívio com os erros, que nos despreparam, na verdade, para a vida, ao invés de nos preparar de uma maneira melhor, né? O sucesso parece que só vem com a sequência de erros. É do jogo cósmico, tem regrinhas do jogo cósmico. Fazendo uma analogia, nas regrinhas que o Profundo foi escrevendo, e a gente saca algumas delas, a ciência sacou muitas delas, né? Sacou as partes mecânicas, e a gente saca algumas delas, é do jogo. E é cair e levantar. É um dos aforismos japoneses. Caia 7 vezes, mas levante 8. É que alguns não vão conseguir, por uma série de razões, e é incompreensível.
A nossa sociedade, a parte dela, aqui no Ocidente, vira e fala que você é fraco. Não é necessariamente assim. Às vezes a gente precisa de ajuda. Por isso somos 8 bilhões hoje encarnados. Precisa de entendimento, precisa de compaixão. Isso é tudo parte do pacote. Tudo parte do pacote. E alguns às vezes não tem disponível. Exatamente. Muito bem, cara. Bom. Viajamos na maionese total. Eu sei que bom, pegamos um exemplo inicial e a gente conseguimos dar conta de finalizar aqui com o objetivo de estabelecer 1 hora de papo, né? Certinho aqui cravados. Então, queria aproveitar para agradecer você mais uma vez pela sua participação impecável em mais um episódio de Contatos Insólitos e nos vemos na próxima semana que vem. Na próxima semana que vem, ótimo, né? Na próxima semana, com mais um episódio aí que a gente vai tirar da cartola e vamos trazer aqui para as pessoas apreciarem, se assim elas quiserem. Grande abraço, cara. Até mais. Genial, Roberto. Sempre um prazer. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.